Boa noite, meu nome é Leonardo, faço dupla com a Emanuela na elaboração dessa entrevista. Estaremos contando com a participação do professor e coordenador Erivaldo Valério da Silva, da Escola Estadual Padre Teófilo Augusto Araújo Barros, aqui em São José da Laje. Boa noite, professor. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de saber qual a sua formação acadêmica e a área que leciona aqui na escola. Eu tenho a formação de graduação em letras português e inglês, especialização em docência do ensino superior em língua portuguesa. Bom, As disciplinas que eu leciono aqui é de língua portuguesa. No ensino médio? No ensino médio. Todas as séries? Atualmente eu trabalho com os primeiros e terceiros anos. Na sua opinião, qual a maior dificuldade que o aluno, de modo geral, encontra hoje para assimilar melhor o ensino-aprendizagem? Na verdade, eu vejo assim a dosagem que o professor utiliza no sentido da metodologia que ele aplica. Porque o professor ele tem que ter a concepção que ele vai estar tratando conteúdos e esses conteúdos vão ser interiorizados de forma diferenciada. E se esse professor pensa que o fato dele repassar o conhecimento dele para o aluno e o aluno aprende, na prática ele não está desenvolvendo a assimilação do conteúdo. Então, a partir do momento que ele dosa as suas metodologias e atentamente ele observa o indivíduo, então ele vê se ele está assimilando ou não. Então eu vejo que hoje o aluno vai assimilar bem, dependendo do olhar que esse professor tem frente ao ensino-aprendizagem. O senhor é a favor dessa regra, dessa tática, de dar mais liberdade ao aluno na sala de aula? Eu penso que a liberdade ela deve ser permitida desde que a gente aproveite essa abordagem de produção de conhecimento e não enquanto uma libertinagem, porque eu não entendo ensino-aprendizagem sem o ambiente ter um ambiente propício e voltado para aquela discussão, né? Porque de repente se eu abrir uma abordagem de liberdade temática para todo mundo falar o que quer em todo tempo, então aí eu pergunto, será que eu vou alcançar os objetivos que eu quero? Nem alcançarei os objetivos dos alunos, nem muito menos o que eu pretendo na formação pessoal deles. Então, correto aproveitar essa liberdade com a prática de ensino. Isso. Eu vou pegar o que o aluno traz, o que a gente chama o currículo oculto que ele traz, e trabalhar nas abordagens que eu tenho enquanto produção de conhecimento, enquanto não só atrapalha. Agora, pessoalmente, qual a sua tática na sala de aula para chamar a atenção do aluno, para passar esse conteúdo melhor para a assimilação do aluno? Olha, Leonardo, eu vejo muito assim, a gente se desprender da posição frente aos nossos alunos. Porque hoje, se nós observarmos, nós temos a internet, nós temos a televisão, enfim. O mundo, ele traz, digamos assim, mais um sabor para estar fora de sala de aula do que a própria sala de aula. Então, particularmente, eu uso muito, eu digo assim, minhas caras e bocas, que são as caricaturas que eu utilizo, as falas, como tipo um ator, né? Não encenando aquela realidade, mas modificando. Então vai chamando a atenção de uma forma ou de outra. Então um gesto, um fala, um trato, um tocar, às vezes assim, digamos, um devaneio pedagógico, eu vou chamar não só centralizar naquela figura de que fala e o outro homem, sim, de motivar e mudar aquele ambiente, tanto nos aspectos de comportamento como nos aspectos visuais, enquanto eles observam. Mas no seu perceber, o aluno assimila melhor dessa forma? Hoje eu diria assim que, fazendo um comparativo meu professor quanto às minhas experiências, hoje eu vejo que a minha postura pedagógica é bem melhor do que digamos, há 5 anos atrás. Então hoje eu percebo que tanto o aluno assimila, como ele tem gosto de estar naquela aula, que na visão dele não se torna rotineira e alcança o que eu pretendo trabalhar com ele, que é tirar essa rotina. Na década de 70, a gente vivia o período militar, né, que era muito onde nós abrangimos o método Piaget, que é aquele método que está na cartilha.
O método Piaget é aquele método que você passa aquilo que está no livro didático daquela mesma forma que está lá, sem nenhuma comparação com o mundo atual, sem nenhum exemplo real da... Você acha assim, no seu ponto de ver, que ainda hoje seria possível adotar isso na sala de aula, já que é um método, na minha opinião, um retrógrado, né? Seria possível, os alunos assimilariam dessa forma? Tem atitudes pedagógicas que o método é pertinente. Agora, só que a gente deve dar uma roupagem diferenciada. Digamos, eu vou dar até um exemplo culinário prático. Se fazem bolos há séculos, mas o que vai se mudando são as coberturas desse bolo. Então, eu lembrando da teoria piagentina, eu me lembro muito da assimilação e acomodação, que é o que Piaget utiliza, né? Então, a assimilação e acomodação eu vejo como repetição. E às vezes é necessário a gente voltar, né, agora a gente hoje tem que ter um olhar voltado para onde ele não avançou, para que a gente volte, para que ele possa assimilar e possa acomodar. Então, dentro dessa teoria piagentina hoje, é importante o professor ter esse olhar mediador. Ele tendo o olhar mediador, a teoria vai contribuir muito. Se ele não tiver o olhar mediador, a teoria não vai contribuir, porque isso vai ser apenas um repasse. E esse repasse ele não vai ficar, como a própria teoria diz, assimilado e acomodado. Acho que assim, até as próprias tecnologias, né, que nós temos, internet, como você falou, o método do professor trazer um data show para a sala de aula, acho que atropelou o método do Piaget. Porque eu acho que, não, como você falou, tem que ser uma coisa dosada, mas no contexto geral foi uma coisa que foi atropelada pelo fato da prática ser melhor que a teoria. Isso. Não é isso? Leonardo, eu acho interessante que em meio a essas TICs que a gente chama da educação, que é a tecnologia na educação, de que às vezes nós compreendemos que uma aula, para ser boa, prazerosa ou entendível ao nosso aluno, é aquela aula que dispõe de recursos didáticos, né, atualizados. Eu digo que uma aula boa, para ser boa, pertinente para os nossos alunos, é aquela aula em que o aluno tem a oportunidade de saborear o desejo de aprender. Quando é que ele saboreia o desejo de aprender? Independente dos recursos utilizados. É quando esse professor ele proporciona essa busca, essa mudança de comportamento, esse olhar diferenciado. Aquilo que às vezes a gente não observa tanto, os olhos arregalados, um sorriso, então ele assimilou. Então, eu vejo que o recurso ele pode atrapalhar até demais se você não souber dosar, porque ao invés de você estar voltado para o ensino e aprendizagem, você dá digamos assim, um poder ao recurso que ele não tem. Então, essa entrevista foi muito proveitosa, nós até assimilamos, percebemos que o senhor usa o método construtivista, que é esse método mais bacana, trabalhar com o aluno, de olhar no olho, de saber se ele está assimilando. E nós gostaríamos de agradecer pela entrevista, foi muito prazerosa, ter se disponibilizado esse tempo para esse trabalho acadêmico, nosso trabalho acadêmico. Nós só temos que te agradecer. Muito obrigado, professor. Obrigado também, estou à disposição.